Pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre as boas mulheres da China, da Xi Han, essa autora chinesa, né, que trabalhou como jornalista. A partir do trabalho dela como jornalista, ela construiu esse livro aqui, As Boas Mulheres da China, seu primeiro livro escrito publicado. Xi Han era jornalista, trabalhava num jornal, em uma rádio na China. Ela nasceu em 1958, viveu, né, esse período da China muito conturbado, em que houve a Revolução Cultural. Então a China ela teve um momento que ela estava se globalizando, né? Tinha uma vivência mais capitalista. E a partir da Revolução Cultural, se eu não me engano, com o imperador Mao Tse-tung, houve a Revolução Cultural em que a partir das pessoas que trabalhavam numa parte mais agrícola, mais feudal da China. Então a revolução ela se deu a partir dessas pessoas, né? Ele teve o apoio dessas pessoas que eram ou são a maior parte da China, né? Da população chinesa, que se eu não me engano também a China tem a maior população mundial. Houve essa revolução cultural em que famílias burguesas, famílias descendentes de capitalistas, famílias que tinham relações com pessoas no exterior, que vieram do exterior, ou estrangeiros como japoneses, foram atacadas, né, pelos vermelhos, que vinham com a perspectiva do socialismo. Então elas foram muito perseguidas e passaram a ser instruídas por essas pessoas. Então, assim, professores universitários, pessoas muito instruídas foram presas, né, ou tiveram que ir para campos, né, para serem instruídas por camponeses, pessoas que nem mal sabiam ler, para a questão da agricultura e para a questão do Partido Comunista, o Partido Vermelho. Se eu não me engano, a Revolução Cultural ela foi da década de 60, 70, 80, que já houve uma maior abertura. Mas assim, o partido, né, continuava muito forte, se eu não me engano ainda tem algo disso, e a partir disso é um regime totalitário, né? Então muitas informações, muitas coisas que são proibidas a partir disso que são os bons costumes da família, essa coisa mais conservadora é muito forte, né? Então Xi Han passou por tudo isso, ela nasceu em 58, os pais delas eram capitalistas, né? O avô dela, enfim, trabalhava, se não me engano, em uma empresa estrangeira. Tinham essas relações, os pais foram presos, ela com 6 anos, 8 anos, teve que ir para uma escola específica junto com o irmão dela, 2 anos na época, e eles ficaram 6 ou 7 anos sem ver os pais, né? Foram criados com essas crianças nessa escola e eles eram tratados como descendentes de capitalistas e eram muito discriminados, muito maltratados pelos colegas que tinham uma origem camponesa, uma origem que não se relacionava com a burguesia, o capitalismo ou com o Ocidente. Então, assim, o processo de revolução cultural na China deixou muitas marcas para a população. E tem um momento que ela até compara assim, com o próprio nazismo, né? O nazismo, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, ela foi muito traumática para os alemães. Muitas pessoas fizeram coisas extremamente erradas nesse período e após isso, né, há um silenciamento sobre o que aconteceu, sobre o que fizeram, porque dói muito. E a mesma coisa acontece com a Revolução Cultural na China. A partir do momento que se passa por esse período, há um silenciamento em que nada disso fica registrado na história, né? E as famílias não falam sobre isso. Então, nesses 6 anos que ela ficou sem os pais, ela não sabe o que aconteceu com esses pais não sabiam o que havia acontecido com ela. Há um silenciamento sobre isso. Esse livro, ele narra assim um período em que ela trabalhou nesse jornal, em que ela tinha um programa chamado Palavras na Brisa Noturna, é um nome bem bonito, em que ela começou a dar voz para as mulheres chinesas. Então, pelo grande tradicionalismo também da própria cultura, essas mulheres elas não tinham voz, né? E até o subtítulo desse livro se chama Vozes Ocultas, as boas mulheres, né, da China, Vozes Ocultas. Então, a partir dessa rádio, né, desse programa dela de rádio, ela começou a dar voz a essas mulheres, ela ouvia perguntas, cartas ou gravações e começou a fazer um bom sucesso, mas tudo dentro daquilo que era possível falar dentro daquele contexto de regime, né,
de ditadura. E ela começou a fazer bastante sucesso e ir crescendo dentro da carreira dela. Então, isso foi de 1989 a 1997. E aí, algo que vem, né, é que essa violência que é descrita aqui, que essas mulheres passam, estão muito ligadas à perspectiva da tradição, né, que se cola nisso, mas é esse governo que fez com que essas mulheres fossem extremamente agredidas e ficassem vulneráveis a uma série de coisas absurdas, né, que a gente vai ouvindo esses testemunhos aqui nesse livro. Então existe uma violência muito grande do Estado, né, com relação a essas mulheres. E assim, né, muita gente se entregou a isso, a esse partido, mas pagou com a vida por isso, né? São marcas que ficaram para sempre, que é tudo muito pungente, assim. No final do livro ela diz que fez isso com o coração, que ela escreveu esse livro com o coração. E a gente sente muito isso mesmo, um amor muito grande por esse trabalho aqui e uma necessidade, assim, de compartilhar essa leitura. As pessoas precisam ler esse livro. Esse livro foi escrito para essas mulheres, assim, chinesas, de que elas precisavam dessa voz, desse testemunho do que aconteceu, da vida delas, da existência delas, que é uma existência de doação, né? De um tipo de castigo também, em que não há uma vida, né? Tudo dado, tudo silenciado, tudo violentado, assim. E aí, a partir de algumas leituras que eu fiz, e a principal delas se chama As Boas Mulheres da China, uma análise historiográfica a respeito da representação da mulher na obra de Xi Han, da Jéssica Sayori Kano. A gente pode pensar assim, né? Quem é a Xi Han? Ela viveu a virada cultural, ela sofreu por isso, mas ela teve sorte. E ela teve também um processo de leitura para poder lidar, mas ela também tem os traumas dela, que na entrevista dela no Roda Viva ela fala um pouco disso, assim, é uma ferida, uma cicatriz que vai ficar eternamente. Mas ela é uma figura que ela teve contato com o mundo exterior, né, com o Ocidente, então ela teve uma outra percepção de mundo, apesar de que a ida dela para a Inglaterra, e só assim ela pôde publicar esse livro, ali ela pôde saber o que era ser mulher, né, a possibilidade, a liberdade do que é poder ser mulher. Mas assim, ela pôde, assim, apesar da cultura, da tradição, ela conseguiu meios de poder ter um olhar diferente, um olhar estrangeiro a respeito daquela cultura, né, que ela vivenciava. Então ela tinha um olhar, né, de questionar, porque até então ninguém questionava, se questionava era muito silenciado, era aceitável. Tudo que acontecia era aceito, né? É muito interessante assim também que ela vai em vários lugares por aqui nesse livro. Então ela traz relatos de mulheres que estão em todas as esferas sociais, desde a mais pobre à mais rica. Todas elas atravessadas, né, por esse tipo de situação, por esse tipo de violência social, cultural e do Estado. E é muito interessante assim como ela vai de várias desses relatos, né? E vai atravessando-se nisso. E ela também relata, né? Ela tem um tempo que ela relata a própria história, a história da mãe também. E de como tudo isso vai atravessando ela nesse processo de trabalho, né? De escutar essas mulheres. E de quanto é difícil. E de quanto esse livro acaba sendo para ela um tipo de cura, né? Para lidar com tudo. Então a gente tem, assim, o segundo capítulo, a menina que tinha uma mosca como animal de estimação. Era uma menina que era estuprada pelo pai, pelo próprio pai. E para poder fugir disso, ela ficava doente, ela se machucava, fazia tudo para ficar doente, para ficar no hospital e longe, né, desses abusos. A mãe a sabia e disse que ela tinha que aguentar. Essa menina era tão desprovida de carinho, de cuidado, de toque. E quando uma mosca tocou nela, ela sentiu repulsa, mas sentiu também um tipo de afeto. Então ela começou a se relacionar com uma mosca. É uma coisa assim muito bizarra, mas era o que ela tinha enquanto possibilidade de toque, de contato, assim. A gente tem o capítulo 5, as mães que sofreram um terremoto, e que é, assim, uma coisa de terror. Ela relata que uma cidade na China que houve um grande terremoto que 300 mil pessoas faleceram. E naquela época não tinha, assim, né, tecnologia, comunicação, então demorou muito tempo para descobrirem o que tinha acontecido nessa cidade.
uma pessoa foi andando assim horas ou dias para poder chegar ao lugar mais próximo para informar o que estava acontecendo e poder vir ajuda. E assim, né, os relatos de horror a partir disso, desse terremoto, né, uma mãe fala que viu, acordou com um tremor e viu o marido dela, né, na cama e cair aquilo para um abismo, e depois os filhos juntos na mesma cama, desesperados, e ela via aquilo, ela não sabia se estava sonhando ou não, né, foi de madrugada o que aconteceu, e cair no abismo também, né, a cama dos filhos com... Enfim, gente, é uma coisa assim, mirabolante, e de como conseguir lidar, né, com essas situações assim, que é de um tipo de trauma, a um tipo de acontecimento que é muito inacreditável, assim. Assim, esse livro é atravessado por abusos sexuais, por estupros, por inúmeros, assim, tipos de violências, subalternidade dessas mulheres, né? O último conto, As Mulheres da Colina dos Gritos, que é o lugar mais pobre, e ela já testemunhou a Shihan. É um tipo, assim, de cultura que essas mulheres têm ali e que elas não sabem outros modos de vida, né? A Shihan, ela reflete e percebe que o único lugar, né, as únicas mulheres que dizem que são felizes é nessa colônia dos gritos, que é um lugar assim que não tem água, é pouquíssimo. Se um imperador chinês estivesse lá, ele não poderia lavar o rosto todos os dias, porque a água é extremamente escassa. E são mulheres assim que são compartilhadas pelos homens, pela família, se eles não têm condições de trazer ou de bancar uma mulher de fora, então a mulher ela fica com todos esses homens da família. As crianças nascem, elas não sabem quem são os pais, mas os pais se dividem, não tem essa discriminação. E elas, assim, são feitas para reprodução e para trabalhar. Elas só param de trabalhar quando escurece, porque não tem luz, são usadas por esses homens e reproduzem muito. Então, o útero delas tem algo que fica endurecido desse útero, porque de tanto que elas engravidam e acabam abortando, assim, é uma coisa recorrente. Mas elas se dizem felizes, assim. Então, tipo, tu fica muito sem saber muito, né, o que é certo, o que é errado nisso tudo. A gente tende por esse nosso olhar, né, que aquilo é um tipo de vida muito miserável e desumano, mas eles não sabem o que é essa diferença. O olhar deles é a partir daquele lugar, né? Mas enfim, tem um artigo que eu li que fala justamente, né, disso, assim, dessa coisa cultural, dos direitos humanos, a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Condição Feminina nas Sociedades Opressoras Contemporâneas, da Fernanda Bernardo Gonçalves, em que existe uma questão sobre os direitos humanos e ao mesmo tempo o peso da tradição, da cultura. Então, o que é os direitos humanos, aí a gente tem um olhar daqui do que é os direitos humanos, mas ao mesmo tempo quanto isso pode intervir num tipo de vida, né, que essas pessoas têm nas suas culturas e que pra gente é algo violento, mas para eles é como se fosse entendível. E é muito interessante esse artigo porque ela traz outros livros que pensam, né, essa situação de relatos e testemunhos e que são assim absurdos, desde mutilação, tudo aceitável naquele contexto. É algo são coisas a se pensar. No mais é isso. Encerrar o vídeo por aqui. Deixo a grande dica dessa obra, assim. Eu acho que tá virando um clássico já, né? Mas assim, extremamente necessário. Então deixo a minha dica aqui da Shihan, As Boas Mulheres da China. E até o próximo vídeo. Tchau!